Zagueiro Ramon, né, por falar em pausa do futebol, Campeonato Mineiro suspenso, ele está projetando, então, esses treinamentos, né, esperando aí que o time ganhe mais entrosamento, entenda mais as ideias do Felipe Conceição durante esse período. Vamos conferir. Claro que a gente sabe que a gente vai ter, com essa parada, várias sessões de treinamento. Isso vai ser muito importante para que o começo do trabalho do professor Felipe aconteça da forma que ele queira. A gente sabe que também os jogos que movem os atletas e tanto o clube também, mas a gente tem que pensar pelo lado positivo disso. É uma sequência muito boa agora de treinamentos para a gente aprimorar ainda mais o que a gente tem aprendido com o professor Felipe, para que quando os jogos voltem a gente esteja prontos e aptos para poder mostrar o melhor futebol. E aí, Gomide, o que dá para ajustar com esse período de treinos? A gente sabe também que os jogos são importantes para o treinador ir encaixando algumas coisas e vendo algumas coisas, mas só com o treinamento, o que dá para o Felipe Conceição ajustar nesse time do Cruzeiro? André, é possível, porque com certeza, né, o Felipe Conceição, junto com os demais membros da comissão técnica, os analistas, enfim, né, eles terão aí alguns dias, né, e quantidade considerável de dias para rever, né, 6 jogos aí iniciais da temporada, talvez rever aqueles em que o Cruzeiro teve uma menor produtividade, especialmente ofensiva, e tentar detectar onde estão acontecendo os problemas, né? O time está lento na saída de bola, o jogador que recebe a bola, por exemplo, o Cruzeiro vai bater ali um tiro de meta com o Fábio, toca para o Brock, ou toca para o Manuel, ou para o Ramon, e aí eles tentam fazer o time progredir. Quando o Manuel tem a bola, ou o Ramon tem pouca opção de passe, o volante está muito escondido atrás da linha de marcação do adversário, a bola está chegando pouco em condições dos 5 jogadores que ficam postados mais à frente, terem condições de partir no mano a mano ou com qualidade para incomodar o adversário. E aí vão tentar enxergar o que está acontecendo e começar a pôr em prática nos treinos, né, André? Foi o que eu falei, acho que lá na 98, na última segunda-feira, não foi aqui. A gente falou muito da questão das substituições, né? E aí eu vou repetir o que eu disse lá, mas isso não é uma informação, estamos aqui apenas debatendo. Eu me peguei pensando, por exemplo, com essas 6 escalações já promovidas pelo Felipe Conceição, como ela reflete dentro do elenco, como os jogadores estão enxergando a questão de tantas mudanças, por mais que seja um início de trabalho. O que passa na cabeça do jogador? De que o técnico não está sentindo confiança em um ou outro? Ou a conversa é realmente aberta dele com os jogadores? Ó, moçada, é período agora de campeonato estadual, a nossa meta é o Brasileirão da Série B, é voltar para a Série A no ano que vem. Então, nesse início aqui, eu vou observar o Alan Ruschel na linha de meio, eu vou tirar o Matheus Barbosa e vou colocar o Jadson, porque se for franco assim, né, aberto, que eu acredito que seja mais produtivo, que seja assim, os jogadores estão seguros de que, bom, estamos aí no início de trabalho, o Felipe Conceição está conhecendo os jogadores e vamos achar uma formação, entre aspas, ideal para seguir na temporada. Porque é diferente, André, quando ele observa um jogador em outra equipe, gosta do atleta, acredita que ele tem características que possam se enquadrar no que ele pensa sobre o funcionamento do time, mas quando ele tem um atleta na mão, no elenco, para fazer funcionar e com ele. E pode ser que não seja de imediato que esse jogador dê a resposta, né? Exatamente, CJ, e até nessa linha que o Gomide está falando, né? Por N motivos, né? O Felipe Conceição tem mudado muito o Cruzeiro, de jogo a jogo, sai peça, entra peça. Você acha que pode passar também por ter um time mais definido esse período ou ainda não? Até pela maratona vai mudar todo jogo mesmo e não tem outro jeito? Ô André, eu acho que ele está tentando o encaixe, ele está o Cruzeiro, ele chegou e colocou todos os contratados, né, de uma vez aí, né, nas primeiras rodadas, aí jogou o Neres, jogou o Marcinho, jogou o Ruschel pela esquerda, então ele fez esses experimentos, aí à medida que não foi rendendo, ou alguns foram contundindo, o Felipe Augusto jogou pela esquerda, aí teve que sair porque foi suspenso, ele estava fazendo testes, eu concordo que é um período de teste sim, mas é muito engraçado a gente colocar na balança, né?
Ele precisa de tempo, ok, ele tem o tempo da semana cheia. Ele precisa de fazer algumas experimentações, colocar mais jogadores para rodar, para eles entenderem e enquadrar nesse funcionamento que o Gomide disse aí. Só que aí eu peguei essa resenha do Gomide e aí até anotei aqui, conhecer os jogadores e enquadrar no funcionamento. Foi o que o Gomide disse. O Felipe Conceição dá uma entrevista coletiva, não sei se 2 ou 3 rodadas atrás, dizendo que o elenco para o Campeonato Mineiro é esse. E aí ele faz experimentos, né, implanta a ideia dele, faz alguns testes, para chegar no Campeonato Brasileiro da Série B, precisar de reforços, né? Aí chegam 3, 4 jogadores, porque esses jogadores têm que chegar, não é para compor elenco, porque para compor elenco o Cruzeiro já tem, ou da base, ou os que estavam aí ano passado, ou os que estão aí jogando. Acho que o Cruzeiro precisa muito mais de protagonista do que de coadjuvante. Aí traz, sei lá, 3, 4 jogadores, e esses jogadores vão ter que enquadrar, porque o Gomide acabou de falar aí, ó, ele observa em uma outra equipe, jogando em um outro time, só que aí ele chega para jogar uma Série B, que é a competição mais importante dele, com jogadores adaptando e se entrosando ainda. É muito complicado isso. Eu acho que esses jogadores, o elenco, o Cruzeiro precisava acertar o mais rápido possível. Isso passa por um problema financeiro, não é tão justo e simples assim, mas é muito antagônico nós falarmos em experimentações, testes, ideia de jogo, e depois chega aí, não vou falar uma barca, mas chega aí uma quantidade de jogador para jogar a Série B e vai precisar desse tempo. Ali no nosso copião de imagens, que é um treino do Cruzeiro, a gente falou muito daquela trombada do Hulk. Teve uma trombada do Manuel no cara ali, ele domina a bola, o cara vem disputar a bola com ele isola o cara uns 3 metros. Imaginando a trombada do Manuel com o Hulk. Nossa Senhora, só não queria estar perto. Ô Vinícius Gris, você tá me chamando a atenção aqui. Jonathan, lateral direito, revelado pelo próprio Cruzeiro, poderia voltar, estaria interessado em voltar e mais, seria útil nesse elenco? Porque Cáceres está bem, né? Ô André, o Jonathan deu uma entrevista aos colegas da Rádio Itatiaia ontem, né? Um jogador que está livre desde o fim da última temporada. O contrato dele com o Atlético Paranaense acabou, ele hoje é um jogador livre aí no mercado. Ele chegou até a ser ventilado, se eu não estiver enganado, pelo pessoal do Super Esportes no América na semana passada. E eu acho que é um jogador que poderia ajudar os dois, tanto o Cruzeiro quanto o América. Já é um jogador de idade mais elevada, é um jogador que não tem mais a mesma capacidade física de outros tempos, né? O Jonathan sempre foi um jogador que dependeu muito da parte física, um jogador muito forte fisicamente, mas que na parte técnica eu acho que ainda tem para oferecer, como uma opção, como um reserva ali, no caso do Cruzeiro até, quem sabe com a possibilidade de jogar numa outra função ou de deslocar o Cáceres para uma outra função. Mas hoje o Cruzeiro não tem um reserva para o Cáceres, né? Não é o tipo de perfil de contratação que o Cruzeiro fez para essa temporada. Não chegou ninguém com o perfil do Jonathan, né? Um jogador já em reta final de carreira e tudo. Mas, enfim, dependendo aí de questão de custos e tudo mais, eu acho que poderia ser um negócio interessante, sim. Informação que você apurou junto com a Federação Mineira de Futebol, alguma mudança provocada por essa prorrogação da onda roxa até o próximo dia 4? A princípio não, André. O Léo até esteve com a gente aqui ontem. E ele falou da possibilidade, né, que já era algo que se imaginava nessa reunião, que essa onda roxa ela fosse ampliada. Então, dentro do acordo que foi feito ali de paralisação de uma semana só, previa-se a continuidade do campeonato, mesmo em onda roxa. Então, a princípio, essa ampliação até o domingo de Páscoa não vai afetar no retorno do futebol mineiro no dia 1º. Me chama muita atenção, assim, as competições paradas, mas os times seguem treinando, enquanto os estudos indicam que o problema é o treinamento, sabe? Tipo, o jogo ele não tem transmissão, ele é muito baixo, né? Tem testagem e tudo. Eu acho que o principal problema hoje é as viagens, André. Que tem a ver com os jogos. Sim, exatamente. Aí sim, né? Aí seria porque a gente teve alguns casos, por exemplo, do Mirassol, a que Ponte Preta, clubes que viajaram para jogar a Copa do Brasil. Que o Marília, que viajou para 10 estados, teve casos para caramba. Exatamente. Clubes que viajaram. Aí se explica a questão dos jogos. Eu falei Mirassol, mas era Marília. Então eu acho que passa muito por aí a questão da paralisação dos jogos. Mas, enfim, é aquele debate. Não é uma decisão simples, nem de paralisação, nem de continuidade, se continua treinando ou se para treino também.
São todas decisões bastante complexas. Não, mas bom argumento, eu não tinha pensado por esse lado. Porque tem Uma questão de equipe hotel. viaja, né? A não ser que o jogo seja com duas equipes da mesma cidade. Porque Que querendo são ou, as não, exceções. querendo ou não, assim, no treino, quando a gente vai falar de treino, é o mesmo grupo indo todo dia pro mesmo CT, com as mesmas pessoas, fechados, muito parecido com o que a gente faz aqui na Band. Sim. E depois que acabou o treino, é todo mundo para sua casa, tomar cuidado e tudo mais. Quando tem jogo, tem viagem, aí você passa a ter hotel, você passa a ter o transporte, né? Nem sempre a viagem é de ônibus, mas ônibus ou avião. Você passa a ter ali outros fatores e outros envolvidos também, né? Porque um jogo de futebol aí tem gandula, tem arbitragem, tem imprensa, tem o próprio pessoal da federação que precisa trabalhar ali nos jogos, enfim, acho que tem esse impacto um pouco maior nesse aspecto. O CJ tá doido ali e o Gomes tá me lembrando, Ponte Preta também teve muitos casos e também viajou. O CJ tá doido querendo uma dose, é isso, CJ? Eu também achei que era uma dosinha que eu tava pedindo. Tá cedo, hein, Acho que é mais o meu salário mesmo, igual o professor Raimundo. Acho que é mais o salário. Aqui, não, é porque eu tô vendo essa resenha suas aí, falando de viagem, né? O Gris, vocês falaram. Então, vai me desculpar, e aí é com todo respeito aos países, mas uma convocação de um Marcelo Moreno para disputar amistoso pode estar em contrato, obviamente. Acho que o bom senso pode prevalecer e deveria prevalecer acima de qualquer cláusula. Mas o que agrega para o Cruzeiro, para o atleta, uma saída agora com risco de viagem, deslocamento, e aí o Marcelo Moreno, que hoje está sendo o atacante referência, um homem à frente, que o Felipe Conceição quer tanto jogar com esse centroavante, precisa de tempo para entender e saber como é que o Felipe Conceição joga, vai fazer amistoso com a seleção da Bolívia, aí para mim é duro, viu, André? É duro. Complicado mesmo, decisão complicada, né? Por um lado tem a seleção, por outro tem o interesse do clube. Diga, Gomit. Não, é porque a Conmebol foi obrigada a alterar as datas das eliminatórias, né, que estavam previstas aí para as rodadas previstas para o mês de março, André, por conta do agravamento da pandemia nos países sul-americanos, e clubes europeus também dizendo que proibiriam jogadores de virem para cá, né? É algo que os clubes brasileiros também têm de, vamos dizer assim, impor uma restrição de convocação para amistoso. Eu concordo com o CJ, faz o mínimo sentido Cruzeiro liberar o Marcelo Moreno com agravamento aí da pandemia para jogar amistoso que, assim, tem peso zero, né, para o futuro de uma seleção, né? Tem a mínima necessidade. Não deveria nem estar acontecendo. Eu concordo com os amigos na questão de não deveria liberar, talvez não devesse nem acontecer esses amistosos nesse momento, mas convenhamos que, dados os números recentes, o risco é muito maior de quem vai receber o Marcelo Moreno do que do Marcelo Moreno sair do Brasil nessa altura do campeonato. É isso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um recado. Só um detalhe, André. É porque recentemente também o Zarate do Atlético havia sido convocado para a seleção sub-23, que a princípio vai fazer 2 amistosos com a seleção japonesa no Japão. Tem a questão de visto para liberação, para entrada no país. Foi feita uma lista final com jogadores convocados. A maioria deles europeus, e tem poucos jogadores da Argentina, realmente. E aí uma informação é de que um pouco da ausência dele se deve ao agravamento da pandemia no Brasil. Dele dificilmente estar liberado a entrar no Japão por conta de restrições que vários países estão fazendo para brasileiros que chegam lá, que ou chega e cumpre 14 dias de quarentena, ou... O que é inviável para o futebol. Então ou não convoca. Na minha modesta pesou opinião, muito também na questão dele na convocação. Não está na hora de pegar a delegação de tudo quanto é canto do mundo e mandar lá para o Japão ou para onde Para for. jogar amistoso, né? Amistoso, vai mudar nada na vida de ninguém.